A Câmara Municipal de Natal aprova projeto de lei que permite a venda de bens públicos localizados ao lado de imóveis privados na capital. Comércio Potiguar vai estender horário de atendimento ao público na semana que antecede o Natal. E ainda, com salários atrasados, policiais militares de Natal não fazem patrulhamento. Esses são os destaques desta terça-feira, dia 19 de dezembro. O Feliz News está começando. Boa noite. Para atrair mais consumidores, na semana que antecede o Natal, o comércio da capital potiguar vai estender o horário de atendimento ao público. Se você pretende ir às compras, é bom ficar atento. Até o próximo dia 22, sexta-feira, o comércio do centro da cidade do Alecrim vai funcionar das 8 da manhã às 8 horas da noite. Tudo isso como forma de atrair o consumidor para as compras de final de ano. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Ajuda, porque às vezes a gente tem uma determinada atividade, naquele horário não está disponível, aí aproveita o horáriozinho estendido. É bom, acho legal. Tem mais oportunidade, né? De fazer suas compras, né? Eu já comprei presente para minha família, para meus filhos, mas assim, controlado, né? E de acordo com a CDL Natal, as festas natalinas deste final de ano trará números positivos para o comércio depois de 2 anos de recessão. A expectativa é que as vendas aumentem 2% comparado com o mesmo período do ano passado. O Adilson comercializa redes e outros produtos derivados do algodão, como tapete, fios e panos de prato. E para ele, o movimento está bem melhor que 2016. Graças a Deus, este dezembro está sendo bem melhor do que o dezembro do ano passado. Graças a Deus, né? Teve um pequeno aumento, mas que dá para a gente sentir que melhorou. Graças a Deus. Se a gente permanecer um pouquinho mais, com certeza vai ajudar bastante na nossa renda, né? Nas nossas vendas. Eu creio que vai melhorar bastante. Mas para o Genilson, que vende bolos caseiros com a mulher, as vendas não estão muito boas. Deu uma caída porque essa crise, não tem dinheiro, o governo não paga o povo, né? Então esse dinheiro que era para circular no comércio deixa de circular. Então eu vendia R$1.000 de bolo toda semana, por semana aqui no Alecrim. Então caiu pela metade. Se não está comprando num pico, imagine num horário diferenciado, né? Não adianta você pagar, tem os custos, o dono da loja, né? Tem os custos, e aí não dá para pagar energia, funcionário, hora extra, porque não tem muita venda, né? Cada um com a sua visão, né? E olha só, o homicida e traficante de drogas, José Alexandre Lima Leitão, foi preso na manhã dessa terça-feira em um condomínio em Ponta Negra, bairro da Zona Sul aqui de Natal. Ele é acusado de integrar uma facção criminosa. Ele, conhecido popularmente por Espiga, é foragido do sistema prisional potiguar. Contra ele havia 3 mandados de prisão em aberto. Ele foi preso por policiais militares das rondas ostensivas com apoio da ROCAM, acionados após um telefonema anônimo. Além de prender o criminoso, os policiais da ROCAM também apreenderam drogas e dinheiro, aproximadamente R$16 mil em espécie, que estava com ele. Os 3 mandados de prisão expedidos contra José Alexandre são por homicídio qualificado, tráfico de drogas e também por integrar uma organização criminosa. Ele será entregue ao sistema prisional potiguar, onde deverá cumprir as penas que foi condenado. E olha só, vamos agora para o nosso link ao vivo, isso porque os policiais militares que fazem o patrulhamento nas 4 zonas administrativas de Natal e também região metropolitana não saíram para trabalhar nessa terça-feira. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais informações. Rita, conta pra gente qual é o motivo dessa paralisação.
Olá, Lívia. Olá, você que nos assiste. É isso mesmo, os policiais se apresentaram ao serviço, estão aquartelados, como se chama no linguajar da polícia, mas não saíram às ruas para prestar o serviço à sociedade. Tudo isso porque o governo do estado não entrou em um acordo de quando vai pagar os salários que estão atrasados. No caso, o salário de novembro, que está atrasado, agora vem o de dezembro e o 13º. E uma reunião ontem no Gabinete Civil do Governo do Estado, não chegaram a um acordo. Muitos servidores revoltados, não é só o salário dos policiais que está atrasado, como todo mundo sabe, são vários servidores, educação, saúde, está todo mundo no mesmo barco. E ontem, inclusive, depois que acabou a reunião com o Fórum dos Servidores, sem chegar a um consenso, sem chegar a uma data de pagamento definitiva para os salários de novembro, dezembro e o 13º, muitos servidores agrediram, de certa forma, o governador, porque foram para cima do carro do governador, proferindo palavras de ordem. E essa questão dos policiais de não saírem às ruas, como você falou, compreende todos os batalhões em todas as regiões administrativas de Natal, inclusive a região metropolitana. E lá em Mossoró a situação também é a mesma, viu, Lívia? Porque os policiais do 2º Batalhão, pouco deles saíram às ruas para trabalhar, e das 5 viaturas que normalmente circulam fazendo as rondas na cidade, apenas 2 estão nas ruas. Volto com você no estúdio. Obrigada, Rita, pelas informações. É realmente uma situação assustadora, né? Se os policiais não estão trabalhando, quem é que vai nos proteger nas ruas? E agora vamos continuar com as notícias. Uma idosa de 72 anos foi atingida por uma bala perdida após um policial militar reagir a um assalto e trocar tiros com criminosos na noite dessa segunda-feira, isso na zona leste aqui de Natal. Segundo a polícia militar, um suspeito também foi baleado e preso. De acordo ainda com a PM, o policial estava na rua Santo Antônio, no bairro da Cidade Alta. Quando os 2 homens chegaram em uma moto, um deles sacou a arma e abordou a vítima. O policial reagiu e atirou. Edmilson Amaro de Alencar, de 22 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime. Ele foi atingido por 3 tiros e socorrido por policiais para o pronto-socorro Clóvis Sarinho. A senhora, a idosa de 72 anos, que foi atingida pela bala perdida, está em repouso, mas ainda continua com o projétil alojado na perna. E olha só, vamos agora para uma matéria com o tema Inclusão aos Surdos em pauta. Nós vamos entender quais os desafios diários que essas pessoas têm de enfrentar. Você aí de casa, já parou para pensar? Confere aí na matéria. Para conhecer um pouco mais da realidade dessas pessoas, viemos até o Centro SUVAG, uma instituição filantrópica que atua há 35 anos na reabilitação de crianças e adolescentes com deficiência auditiva. Então, assim que a criança tem um diagnóstico, recebe os aparelhos auditivos, ela entra em terapia, né? E o nosso objetivo é proporcionar uma comunicação eficaz para essa criança. Então, quanto mais cedo ela tiver em estimulação, mais cedo ela terá alta e conseguirá se comunicar e aprender na escola e se comunicar na sociedade. Os pais do Davi, hoje com 8 anos, descobriram a deficiência auditiva dele quando o menino tinha 5 anos. Na escola, no CMEI que ele estudava, nós recebemos muitos relatos dos professores dele, que ele tinha uma dificuldade grande de interagir na turma. Período de festas na escola ele não conseguia participar, ficava incomodado, ficava mal-humorado. O SUVAG ele foi um divisor de águas para nós, porque sem esse apoio, hoje eu não sei como é que estaria a situação de Davi. Hoje, Davi tem aparelho auditivo e faz uso de outro chamado FM para coibir os ruídos quando ele está em sala de aula e ouvir melhor o que a professora diz, uma forma de derrubar as barreiras existentes para as pessoas com deficiência auditiva. Escuto muito bem em casa e na escola. Um dos exames que ajuda a identificar problemas na audição é a audiometria. Que é um exame que a gente vê como esse indivíduo está ouvindo, como o paciente escuta, tá? Então a gente vai observando as respostas dele, ele vai levantando a mão cada vez que vai escutando um som, tá? Até a gente descobrir qual o menor som que ele vai escutar. E aí a gente sabe se ele tem alguma perda auditiva ou se tem audição normal.
E vale lembrar também que maus hábitos, como o uso constante do fone de ouvido e em volume alto, pode provocar danos irreparáveis na audição, já que uma vez perdida, ela não se recupera. É aqui nesta sala onde são distribuídos os aparelhos auditivos e feitas as avaliações se ele está adequado às necessidades do paciente. É aqui onde muitas pessoas saem do silêncio total para um mundo de sons. Bacana, né? É só a gente se colocar um pouquinho no lugar do outro e tentar ter um mundo mais inclusivo, um mundo melhor, né? Vamos agora para um intervalo comercial e veja a seguir. Câmara Municipal de Natal aprova um projeto de lei que permite a venda de bens públicos localizados ao lado de imóveis particulares. Isso aqui na capital potiguar. É logo depois do intervalo, a gente volta já. A Câmara Municipal de Natal aprovou o projeto de lei que permite a venda de bens públicos localizado ao lado de imóveis privados aqui na capital potiguar. O objetivo é permitir o uso de áreas consideradas inutilizadas por parte do município para iniciativa privada. O projeto de lei 217 de 2017 da vereadora Nina Souza, do PEN, é, segundo ela, antes de tudo, uma questão de saúde e segurança pública. É mais um projeto que nós construímos com o intuito de diminuir as possibilidades dessa insegurança que temos em Natal e, paralelo a isso, também contribuir para a parte urbanística do município. Todos nós, todo cidadão que está me ouvindo agora conhece um beco. Conhece uma área que está lá abandonada, que é do município, que só serve para colocar lixo, para as pessoas se esconderem e também acuarem o cidadão de bem. E essas áreas, além de se tornar perigosas na questão de saúde, perigosas na questão de segurança, elas também deixam a cidade feia. Não é? E de acordo com a parlamentar, os locais onde mais existem esses terrenos considerados inservíveis sem utilidade pública são na zona norte de Natal e em cidade satélite. Aqui na rua Janiópolis, no conjunto dos bancários, no Pitimbu, existem esses dois becos. E para os moradores, a iniciativa é positiva devido aos inúmeros problemas enfrentados. A gente precisa muito de segurança. Entendeu? Nossas crianças não podem sair na rua, a gente mesmo não pode, tem que andar com medo. Quando sai correndo aqui com medo, não pode ver uma moto, não pode ver um carro de estranho, que a gente fica assustado. E esse projeto vai voltar a gente para as calçadas, para conversar com o vizinho. Vizinho aqui a gente conversa pelo Zap, pelo coisa, porque não pode vir para calçada, né? E eu acho que é um projeto muito importante. De acordo com o projeto de lei, esses bens públicos, esses terrenos, só poderão ser alienados, vendidos a particulares se tiverem sob domínio particular há no mínimo 10 anos ininterruptos, eles possam ser limítrofes aos terrenos do interessado e não ultrapassem a área de 800 metros quadrados para aquisição. Além disso, o imóvel privado que faz limite com o terreno da prefeitura precisa estar cadastrado na Secretaria de Tributação e inscrito no cartório de registro de imóveis. O Márcio atende os pré-requisitos e não vê a hora da lei entrar em vigor. Apoio e acho interessante, inclusive vou adquirir esse pedaço aqui. Assim que for vender, eu sou o primeiro a estar procurando ver como é que faz para estar adquirindo. Para a gente fechar ou fazer um benefício qualquer, né? Até porque também já vai melhorar também na segurança da gente, né? 30% do dinheiro arrecadado com a venda dos imóveis será destinado para o Fundo de Urbanização Municipal e os outros 70% será enviado ao Fundo Comum da Prefeitura para as despesas gerais como saúde, educação e pagamento de servidores. O projeto de lei está à espera da sanção do prefeito Carlos Eduardo e, se aprovado, só terá validade de 1 ano. Colocamos 1 ano para nós realmente percebermos se há o interesse da população em adquirir esses imóveis que estão confrontantes, né? Essas áreas lindeiras. Acaso, durante esse ano, a gente perceber que não tem, eu mesmo peço a revogação da lei. E olha só, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte retirou da pauta de votação dessa terça-feira o projeto de lei que altera o regime previdenciário dos servidores estaduais.
Em nota, a Assembleia Legislativa informou que o adiamento da votação se deu em razão da decisão manifestada ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que suspendeu o aumento da contribuição previdenciária para os servidores públicos. O projeto de lei prevê o aumento da contribuição previdenciária dos servidores aqui no Rio Grande do Norte de 11% para 14%. A aprovação desse aumento é uma das condições impostas pelo governo federal para atender ao pedido de socorro financeiro feito pelo governador aqui do Rio Grande do Norte, Robson Faria. Nesse momento, inclusive, servidores estaduais estão acampados em frente à Assembleia Legislativa, impedindo a entrada na casa e também pedindo um socorro de pagamento ao governo do estado. E olha só, vamos ao nosso link ao vivo. O projeto SEMU Itinerante Agentes da Paz chega ao bairro de Mãe Luísa, isso na zona leste aqui de Natal. A ação tem o objetivo de formar multiplicadores para o enfrentamento da violência contra a mulher. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais detalhes de como é que vai ser a aplicação desse projeto. É com você, Rita. Olá, Lívia, novamente, é você que nos assiste, é isso mesmo que você falou. O projeto tem esse objetivo, de formar multiplicadores para orientar pessoas que estejam passando pela situação de violência, de enfrentamento à violência contra a mulher. Quem vai nos dar mais detalhes sobre este projeto, sobre esta formação, é a Ana Cláudia Mendes, ela que é coordenadora do Departamento de Enfrentamento à Violência contra a Mulher aqui de Natal. Seja muito bem-vinda, Ana, e explica para a gente um pouquinho como é que vai ser essa formação agora lá no bairro de Mãe Luísa. Mãe Luísa é o terceiro bairro que a gente está com o projeto SEMU Itinerantes Agentes da Paz. O primeiro foi Parque dos Coqueiros, em Nossa Senhora da Apresentação, Felipe Camarão, na Zona Oeste, e agora na Zona Leste, Mãe Luísa. A proposta do projeto é que a gente possa reunir no mesmo grupo, numa mesma turma, os equipamentos sociais, sejam eles da saúde, as UBSs, as escolas municipais na educação, na assistência social, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, e moradores da comunidade, na sua maioria mulheres, que possam estar em 4 encontros formativos, dialogando e encontrando os caminhos para o enfrentamento da violência contra a mulher. É uma perspectiva mesmo de fortalecimento comunitário para esse fenômeno que, infelizmente, ainda não diminui, que é a questão da violência doméstica e familiar. Com certeza. E como é que se dará essa formação? Quais são os órgãos que estarão presentes para essa formação e quando ela será realizada? Ela foi lançada agora numa proposta da SEMPLA, Secretaria de Planejamento do município, com Natal, nossa cidade, agora no dia 16 de dezembro, sábado passado, na Escola Municipal do bairro, mas a formação mesmo acontece a partir de 12 de janeiro, 12, 19 e 26 de janeiro, no período da tarde. As fichas de inscrição estão em alguns locais da comunidade, como o Conselho Tutelar, o BS, nas escolas. A gente vai dar um prazo para essas inscrições. Na primeira semana de janeiro, a gente está recolhendo para ver a constituição dessa turma e aí sim iniciar a formação propriamente dita. E quem é que dará a formação, Tem algum órgão de segurança pública, a OAB estará presente? Quem serão as pessoas que passará? Os facilitadores são técnicos, assistentes sociais e psicólogos do Centro de Referência Elizabeth Nasser, que é um centro ligado à Secretaria, e vamos ter a OAB também como parceira. Ana, com relação aos casos de violência contra a mulher, a gente viu aqui nesse projeto, o SEMU Itinerante, ele pegou alguns bairros específicos da cidade, como Felipe Camarão, Nossa Senhora da Apresentação e Mãe Luísa. Esses bairros não foram escolhidos aleatoriamente, é isso? Não, tem dados estatísticos que ainda nos entristece, que é a questão da violência urbana, e a violência contra a mulher perpassa essas estatísticas. Então, nós priorizamos, não que Natal não seja contemplada, mas tinha que criar uma prioridade baseado nas estatísticas. Então, esses bairros foram eleitos ainda com números muito grandes de violência. Como é que foram as estatísticas nesse ano de 2017, O Centro de Referência, a gente pode pegar como base o Centro de Referência Elizabeth Nasser, que já estamos em mais de 500 atendimentos, o que já sobrepôs o ano de 2016. Então, o Centro de Referência hoje atendeu a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em mais ou menos
500 atendimentos. E desses 500 atendimentos, né, onde eles estão mais concentrados, essas denúncias, esses atendimentos que vocês prestam à comunidade? Não por acaso, na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste, em seguida Leste e Sul. E quais são os tipos de violência contra a mulher mais frequentes e mais denunciados a vocês? Olha, não existe uma linha cronológica, todas podem acontecer ao mesmo tempo. Infelizmente, as mulheres só se percebem em situação de violência quando a física já aconteceu, mas tem a psicológica e a moral, que às vezes antecede a violência física e não é percebido. Então, nesse caso, né, vocês formando multiplicadores para orientar as pessoas, as mulheres que possam sofrer algum tipo de violência contra a mulher, o objetivo é de facilitar o caminho da denúncia e que essa mulher ela se encoraje para procurar os direitos delas e denunciar os agressores? Sim, é fortalecer as instituições que estão na comunidade. A escola pode ser uma porta de entrada de uma situação de violência. A UBS é, naturalmente, dependendo da situação de violência em que a mulher se encontre, Conselho Tutelar, CRAS e CREAS e as mulheres. É uma forma da gente fortalecer a rede para o rompimento desse ciclo de violência e conscientizar as mulheres que uma vida sem violência é um direito delas, né? E como é que funciona o trabalho, né, lá no Centro de Referência que acolhe essas mulheres vítimas da violência contra a mulher aqui em Natal? Tem um atendimento multidisciplinar, a questão da violência não pode ser tratada apenas por um caminho, tem o atendimento psicossocial, assistencial e psicológico e o atendimento jurídico para as questões práticas das mulheres no que diz respeito à legalidade de seus direitos. Então, vocês não atuam como se fosse um órgão de segurança, né, para que sejam denunciados casos, mas vocês atuam já no tratamento, na reabilitação, entre aspas, dessas mulheres para a sociedade, é isso? As delegacias especializadas, que são as DEANs de atendimento à mulher, é uma rede direta nossa, é uma ligação muito direta, mas com suas competências diferentes. No campo da segurança pública, as DEANs que nos encaminham. E vice-versa. No campo da assistência à mulher, o centro de referência pode recomendar que a mulher, querendo denunciar, faça um boletim de ocorrência. E agora a nossa apresentadora Lívia Confessor tem uma pergunta direto do estúdio. É isso, Lívia? É isso mesmo, Rita. Uma dúvida na maioria das pessoas que veem vizinhas serem vítimas, elas não são agredidas. Mas, por exemplo, se alguém presenciar, como é que faz essa denúncia, mesmo não sendo a pessoa a vítima? É possível fazer esse tipo de denúncia? E como é possível? A partir da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que tira a representação das mulheres de denunciar. Antes da lei, só a mulher podia denunciar, o que dificultava bastante, inclusive para a família que acompanha aquela situação em onde a mulher sofre violência. Mas é recomendado uma denúncia anônima no Disque 180. Disque 180 é de responsabilidade da Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal e tem a função de distribuir para os estados e municípios a denúncia que chega nesse ramal. Então, 180, né, é a denúncia contra a mulher. E quais são, vamos lembrar para quem nos assiste agora, quais são os dias da formação lá no bairro de Mãe Luísa e se outras pessoas de outras comunidades interessadas no entorno podem participar. Sim, será muito bem-vinda outras pessoas também. Quanto mais a gente engrossar essa roda para esse enfrentamento, é positivo. E as datas são 12, 19 e 26 de janeiro. E qualquer pessoa pode participar, tem uma faixa etária específica e um público específico? Na verdade, as outras turmas vêm mostrando que são as mulheres e a gente aconselha, até por questões mesmo de legal, que acima de 18 anos, pela abordagem, pelo tema, pelo cuidado que a gente deve ter. O telefone do Centro de Referência, que é uma demanda de porta aberta, pode receber as mulheres que queiram procurar atendimento no centro, é o 3232 4578 do Departamento de Enfrentamento, que fica na Secretaria, o 3232 1036. Então, Ana, vamos reforçar o convite para a comunidade, para todo mundo que nos assiste, para participar desse grupo de formação. Os agentes da paz é uma proposta de uma cultura de paz mesmo, em que a gente possa trabalhar preventivamente as pessoas, homens e mulheres, para uma sociedade mais igualitária. No sistema de violência, ninguém ganha, todo mundo perde. E a questão da violência contra a mulher atinge as mulheres, mas é um problema da sociedade brasileira, então a responsabilidade de todos e de todas nós. Então, vamos lá, todo mundo participar, né? Os interessados, principalmente a comunidade de Mãe Luísa, onde a próxima formação vai acontecer. Então, fica o convite para todo mundo que está em casa, porque é uma reflexão, é um assunto, como você falou, Ana, que é
compartilhado por toda a sociedade. A partir do momento que eu sou omissa, que eu não ajudo quem está precisando, que está sofrendo uma violência doméstica, uma violência contra a mulher, eu também tenho culpa nisso. Lívia, volto com você. Muito obrigada, Rita, pelas informações. É isso mesmo, é necessário, como a Ana falou, uma mudança de cultura e dessa vez vai ser aí no bairro de Mãe Luísa. Vamos agora para o intervalo em um comercial e veja a seguir. Marcelo Odebrecht deixa a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Vamos ao nosso giro. Trem que descarrilou nos Estados Unidos circulava muito acima da velocidade permitida. E Marcelo Odebrecht deixa a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Confira agora o nosso giro de notícias. O trem que descarrilhou ontem em DuPont e caiu sobre uma estrada no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, circulava a 128 km por hora, em uma área onde deveria passar em aproximadamente 48 km, segundo dados oficiais divulgados hoje. A porta-voz da Junta Nacional de Segurança no Transporte disse em entrevista que os dados foram obtidos da caixa preta da locomotiva do comboio que viajava. O acidente deixou pelo menos 3 mortos e 10 feridos. No acidente, 13 dos 14 vagões do comboio 501 descarrilharam na viagem inaugural e alguns acabaram na autoestrada. Era a hora do rush. O acidente aconteceu nos arredores da localidade de DuPont, a 80 quilômetros ao sul de Stylo. Um dos vagões, fabricados pela espanhola Talgo, ficou suspenso entre a ponte e a estrada. Vários automóveis se chocaram após o descarrilamento do comboio, o que deixou vários feridos entre os motoristas e passageiros dos carros. O ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba na manhã desta terça-feira. Ele vai seguir para a sede da Justiça Federal, também na capital paranaense, onde vai colocar uma tornozeleira que lhe dará o direito de cumprir o restante da pena para a qual foi condenado em casa. O equipamento vai monitorar os passos de Marcelo Odebrecht pelos próximos 7 anos e meio. O prazo foi determinado no acordo de delação premiada que ele firmou com a Justiça, em troca de contar o que sabia sobre os esquemas ilegais que as empresas da família participavam. Além disso, ele teve que pagar uma multa de 73,3 milhões de reais à Justiça. E é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.